com o programa Contraponto. Se você perdeu o primeiro bloco, acesse o blog arimacedo.zip.net. Denilson, você falou de outras questões médicas nasais, né, que tem a ver com a questão do nariz, são as conchas nasais e os pólipos. O que são as conchas, já que você já explicou esse vídeo certo, o que são essas conchas nasais e o que são os pólipos? As conchas nasais são estruturas internas da cavidade nasal que elas são divididas em cada narina em três, na concha nasal inferior, média e superior. As conchas nasais elas são revestidas por estruturas que filtram o ar, né? São pequenos cílios que acabam batendo, evitando que o corpo estranho, evitando que as alterações realmente externas acabem entrando na cavidade nasal. Essas conchas nasais expostas no dia a dia a poluentes, a cheiros fortes, a alterações como pó, elas acabam, quando o indivíduo é mais sensível, hipertrofiando, aumentando de tamanho e criando, então, uma resistência para o ar passar. Essas conchas estão localizadas mais ou menos aqui, nessa parte? Internamente, exatamente. E elas estão, à frente delas a gente tem esses pelos, os pelos do nariz. Na frente, os pelos são inseridos no vestíbulo nasal. A concha começa exatamente atrás desses pelos, né? Então, ela é uma estrutura bastante longa, que tem a porção anterior, a porção posterior, né? E desta maneira, quando elas são afetadas, elas acabam sendo aumentadas de tamanho e criando uma obstrução na passagem do ar. Agora, se o paciente é um paciente que é alérgico, e isso dá para se identificar através de alguns exames no sangue e mesmo testes cutâneos, esse paciente vai ter que ser tratado. E uma vez ele tratado, ele vai acabar, então, tendo uma redução dessa hipertrofia de concha. Se o paciente não tem nenhum processo alérgico, ele vai efetivamente ter que reduzir essa concha nasal através de procedimentos cirúrgicos. Esses procedimentos hoje são procedimentos que evoluíram mais, são procedimentos que a gente pode fazer com laser, são procedimentos que a gente pode fazer com radiofrequência, que evitam o corte dessa estrutura e acabam reduzindo essas estruturas internamente. As conchas, então, elas são diminuídas, mas não são eliminadas, né? Não são eliminadas, porque elas têm o papel de filtragem. E os pólipos? Os pólipos são degenerações, né? Quando esse nariz é exposto a esses agentes externos e acaba se degenerando a mucosa, essa mucosa vai crescendo irregularmente e criando uma barreira para a passagem do ar. Então os pólipos são nocivos? Os pólipos são nocivos e eles têm que ser retirados cirurgicamente, porque senão, além de obstruir a passagem do ar, cria mais processos infecciosos, etc. E eles estão nas conchas? Eles estão, algumas vezes, atrelados à concha, ou seja, uma degeneração da mucosa da concha, mas eles podem estar em outras estruturas que tenham a mucosa, né, que são os denominados seios paranasais. Os seios paranasais são estruturas que são denominadas seios porque são buracos que ficam na face. Esses buracos eles têm a propriedade e a função de deixarem a face mais leve para que o homem possa andar eretamente. E dentro desses seios paranasais podem ocorrer degenerações também, as quais podem se tornar alguns cistos de retenção e outros pólipos. Esses pólipos acabam então efetivamente tendo que ser retirados, porque na maioria das vezes acabam dando dor de cabeça e sinusite crônica para o paciente. Denilson, quem tem sinusite ronca? Não necessariamente, mas na verdade não tem uma associação direta. Mas na verdade uma sinusite crônica é uma sinusite que acaba sendo fruto de uma má ventilação.
Então, se você não tem uma boa ventilação nos seios paranasais e uma boa ventilação em toda a estrutura da cavidade, a sinusite acaba sendo mais recorrente. Então, aí começa-se um pouco de associação com ronco, porque acaba tendo pouca ventilação e, obviamente, essa pouca ventilação ela é devido a uma obstrução mecânica. E essa obstrução mecânica ela vai refletir nesse barulho do ronco. Agora, o nosso nariz ele está necessariamente associado aos ouvidos. Tem uma associação, né? Existe uma relação. Existe uma relação do ouvido, do nariz com o ouvido e vice-versa, através da tuba auditiva, né? E daí quem tem problema de ouvido, por exemplo, uma otite, essa otite pode estar associada ao ronco também? Pode prejudicar? Se a gente pegar as crianças, por exemplo, que têm adenoide grandes e que é uma das causas mecânicas da otite de repetição, sem dúvida que pode estar associado. Mas se você pegar otites que não têm relação com adenoide, por exemplo, elas não terão efetivamente nenhuma ligação com roncopatia. Agora você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, a adenoide. Quando uma mãe leva um filho para o pediatra, hoje, nesse mundo conturbado, poluição, etc., o médico fala, o seu filho tem problema de adenoide. O que é necessariamente essa adenoide e se é realmente um malefício para uma criança, para um adulto? Então, a adenoide, ela é uma vegetação que a criança já nasce com ela. São tecidos de defesa que existem na região da nasofaringe. Se esse tecido ele vai crescendo e vai tomando um tamanho que obstrui a passagem do ar pela cavidade nasal, ele causa a roncopatia e a questão da apneia na criança. A adenoide não está no nariz, é isso? A adenoide está na nasofaringe, está bem atrás, no final do nariz, no final da cavidade nasal. Então já ligando basicamente com a boca. Liga entre, é uma estrutura chamada nasofaringe, liga entre o nariz e a faringe posterior ali. Tá. Alergia, você falou também da alergia. Um alérgico, e daí eu estou pensando na rinite, basicamente, né? Acho que a rinite seria mais associado. Um alérgico, ele pode ter os problemas de ronco? Eu estou querendo associar com o ronco para a gente deixar um pouquinho mais claro para o nosso telespectador. A rinite, quando ela leva, o que é a rinite, né? A rinite é a inflamação da mucosa nasal. Então, a rinite, ela pode ser uma rinite alérgica, ela pode ser uma rinite vasomotora, ela pode ser uma rinite por medicação, ela pode ser uma rinite que tenha etiologia diferente que não só a questão da alergia. Mas quando eu tenho uma rinite, eu tenho uma inflamação dessa mucosa, eu posso ter, sem dúvida, essa questão aí da roncopatia, porque obstrui a passagem do ar. Edilson, então a gente vai fazer um intervalo e na volta eu quero falar com você sobre o tratamento do ronco, que eu acho que é importante. Você é um especialista, você trouxe a técnica laser para minimizar o ronco e eu quero conversar com você sobre essa técnica. Nós vamos ao intervalo e voltamos na sequência com o programa Contraponto.